Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos primeiro dar continuidade às nossas atividades, né? E vocês vão aprender uma coisa nova. Quer dizer, vocês já conhecem, tá? A dezena, né? Nós já trabalhamos. Quanto que é uma dezena mesmo? 10, isso. Mas como que ela é representada no material dourado? Aí vocês vão falar, Pro, eu não tem problema. Quem tem, por um acaso, tem o material dourado, que é, essas barrinhas e esses cubinhos, vai pegar, certo? Pode ser de madeira, daquele emborrachadinho que a gente chama de EVA, não tem problema. Quem não tem, a gente vai representar ele com a massinha, tá? Então, peguem a massinha de vocês, isso todo mundo tem, porque a Pro deixou, né? Então, todo mundo tem a massinha. E aí vocês vão pegar e vão prestar atenção como que a gente vai trabalhar. Representar o material dourado, as dezenas, as unidades, através dos números. Beleza? Então, vamos lá? A Pro forrou a lousa com papel. Vocês devem estar vendo que está diferente, né? Que é para poder colar, grudar lá, para vocês entenderem, tá? Aí depois o que a gente vai usar é o caderno de matemática, bom? Então vamos começar? Peguem a massinha, tá? E vamos começar. Ó, primeiro, a Pro vai mostrar para vocês uma coisa, tá? Mesmo quem não tem material dourado, não tem problema, tá? Uma barrinha, se você escolher, a Pro vai colocar aqui pertinho, ela tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela tem 10 desses cubinhos, um grudadinho no outro. Por isso que nós falamos que vale uma dezena, que é representada pelo número 10, certo? Só para vocês entenderem, lembrarem, tá? Então, primeiro, lembra que a Pro sempre falou para vocês que quando o número está sozinho, ele é unidade. Ele está sozinho, ele é unidade, certo? Então, aqui eu vou representar primeiro com os cubinhos, tá? Com material dourado, depois eu vou pegar a massinha, tá bom? Que é a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Se eu colocar um cubinho, eu tenho uma unidade, certo? 2 cubinhos, 2 unidades. E assim por diante, ó. 3 cubinhos, 3 unidades. 4, 5, 6, 6 unidades. 7, 8, 9 unidades. Até o número 9, os números estão sozinhos, não estão? A gente não representa assim, ó. 1, 2, 3, 4. Eles não estão sozinhos? Não estão sozinhos, certo? Então, aqui no caso, eu tenho 9 unidades, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, quando eu coloco mais um, que é o 10, eu não posso representar 10 unidades, tá? Por quê? Olha lá, o número 10, ele não está sozinho. Ele já tem 2 números, ele tem um companheiro dele, certo? Então, o que eu faço? Eu troco todos esses cubinhos por uma barrinha, que representa uma dezena. Uma dezena não é 10, gente? Então,
Aqui, a Pro não mostrou que tem 10 cubinhos todos, um grudadinho no outro. Então, uma barrinha representa 10 unidades, certo? Aí eu vou tirar os cubinhos, vai demorar um pouquinho, tá? Eu vou tirar os cubinhos e vou representar com uma barrinha que representa uma dezena, ou seja, representa 10. Certo? Então, aqui eu tenho 10. Beleza? Até agora tá difícil? Não. Quem não tem um material dourado, que eu falei para pegar assim, vai fazer 9 bolinhas. Não dá para fazer cubinho, é difícil, né? Os meus estão feitos já, ó. Vou colocar para cá. Vamos ver se ele fica, né? Se ele não vai cair, ó. Tudo massinha. 2. Ih, já caiu um. Ó. 2. 3. Opa. 3. 4. Vou ter que dar uma achatadinha, tá? 4. 5. Fica aí, meu filho. 6. 7. 8. Fica. Não quer ficar. 8. 9. E 9 unidades, certo? Ou seja, cada número está sozinho. Então, em vez de eu colocar 10 unidades, que não pode ser, porque ele já não vai ficar sozinho, ele vai ter 2 números, o que eu faço? Eu vou trocar as 10 unidades por uma barrinha, olha lá. Aí eu fiz uma barrinha mais compridinha aqui, né? Com a massinha. A mesma coisa, certo? Troquei os 10 cubinhos por uma barrinha e troquei aqui como se fosse 10 cubinhos por uma barrinha, certo? Então, aqui eu tenho uma dezena, aqui eu também tenho uma dezena, tá bom? Deixa eu dar uma segurada aqui. E agora? Como é que eu faço? Ó, 10. Uma dezena representa 10, certo? Se eu colocar um cubinho, ó, eu troquei esses, eu não vou tirar para eles não caírem, tá, pessoal? Vou trocar não, vou colocar aqui também. Uma dezena mais uma unidade. Uma dezena mais uma unidade. Que número eu represento? Hein? Ó, uma barrinha, uma dezena. Certo? Uma unidade quer dizer o número 1. Eu não posso colocar aqui, ó, uma barrinha representa 10, não é? 10 unidades, mas eu falo uma dezena. Então, eu não posso colocar o número 10 aqui. Eu vou ver quantas barrinhas eu tenho. Eu tenho uma barrinha, número 1. Tenho uma dezena. E eu tenho um cubinho, uma unidade. Então, eu formei que número 11, certo? A mesma coisa aqui, ó. Uma barrinha mais uma unidade representa o número 11. Aqui ficou meio esquisitinho que tá faltando a fita, né? E assim, gente, por diante, tá? Aí eu vou fazer o quê, ó? 10, 11. Se eu colocar mais uma, é 12. 11 mais um, 12. Mais um, 13. Mais um, 14. Quem tá com a massinha vai fazendo. Vai colocando, tá?
Eu vou usar esse daqui porque aqui eu já tenho a fita, ele gruda, fica melhor. Mais 1, 15, olha lá. Uma dezena, 10. Mais 1, 2, 3, 4, 5. 10 mais 5 é 15. 16. 17. 18. 19. E eu vou colocar aqui para formar o 20? Não posso, não é? Porque aqui eu tenho 9 unidades. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 unidades. Então, em vez de eu colocar mais 1, o que eu faço? Eu vou trocar mais uma vez, ó. Os 10 cubinhos por outra barrinha. Tem que ir devagar aqui, senão desmonta tudo, gente. Tá? Troquei os 10 cubinhos, por outra barrinha. Então, com quantas barrinhas eu fiquei? Faz de conta que aqui também vocês foram colocando, tá? Aqui, então, trocou. Vou deixar esse aqui, ó. Fica aqui, meu filho. Não quer ficar? Vamos trocar aqui de lugar. Mais pertinho desse fio. Aqui também, faz de conta que vocês foram colocando. E eu vou trocar também os 10 cubinhos por mais uma barrinha, tá? Peraí. Como aqui não dá para apagar, gente, o papel, a cor vai riscar, tá? Esse aqui foi do primeiro, bom? Então, com quantas barrinhas eu fiquei? 2 barrinhas. Cada barrinha não representa uma dezena? Então, se eu tenho 2 barrinhas, eu tenho 2 dezenas, certo? Ou seja, 10, 20, certo? Tem o número 20. Agora, no caso aqui, seria o 20. Aqui não dá para escrever, senão não dá para apagar depois. E eu vou continuando. A mesma coisa, ó. 2 dezenas mais uma unidade. 2 dezenas, quanto que é mesmo? 20. 20 mais 1, 21. Continuo. 22, 23, 24. Teimoso, hein? É. Deixa eu ver se ele fica aqui. 25, 26. Vai fazendo com a massinha. 27, 28, 29. E aí seria o... Aqui eu já tenho 9 unidades. Posso colocar mais um para formar 10 unidades? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o que seria 10 por mais... De novo. Troquei mais 9 unidades, 10 unidades por mais uma barrinha. Tá? E agora eu fiquei com quantas barrinhas? 3 barrinhas. Ou seja, eu tenho 10, mais 10, mais 10. Quanto que eu tenho? 30. Isso, a família do 30. A mesma coisa, tira todos os cubinhos e coloca mais uma barrinha. Tá, pessoal? E assim por diante, tá? A mesma coisa eu vou fazer, ó. 31, aqui não é 30, 10, 20, 30. 32, 33, até o 39. Quando eu chegar no 39, o que eu faço? Troco as minhas unidades
por outra barrinha. E aí eu vou ter 1, 2, 3, 4 dezenas. E aí, 4 dezenas representa quanto? 10, 20, 30, 40, tá? A mesma coisa aqui. E assim por diante, tá? Ó, deixa eu explicar uma coisa. Deixa eu pegar aqui a caneta. Vamos supor que tenha lá no caderno, vocês vão fazer uma atividade no caderno, tá? Tenha no caderno lá 4 barrinhas. Tá querendo ficar, não? 4 barrinhas. Então, eu vou representar as 4 barrinhas, vou fazer com esse daqui, tá? Vou representar as 4 barrinhas pelo número 4. Eu sei que são 4 dezenas, certo? E faz de conta que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 unidades. Eu tenho 4 dezenas mais 4 unidades. Se eu tenho 4 dezenas, eu tenho que representar pelo número 4, mas eu sei que 4 dezenas representa 40. Mais 4 unidades, representam as 4 unidades. Que número eu formei? 44. 4 dezenas não é 40? 40 mais 4, 44. Epa, não vai ficar mesmo, tá? Ou seja, o 4 aqui é, deixa eu fazer aqui embaixo, ó. 44. Esse 4 aqui das 4 barrinhas é dezena, que é um D. E aqui, os 4 cubinhos das 4 unidades é representado pela letra U. Lembra que a Pro falou? Todo número sozinho é unidade, certo? Agora, ele já tem um amigo do lado. E esse amigo do lado representa a dezena. Ele representa as barrinhas, certo? Então, agora, a Pro vai tirar essa folha, tá? Aqui é só puxar. E aí, vocês vão pegando o caderno de vocês, vão fazendo aí, entendeu? O cabeçalho, a data de hoje, sai direitinho. A data de hoje, que é 29, tá? E aí vocês vão a data de hoje é 29/7/2020. Pulo uma linha e aí vocês vão escrever com lápis de cor, tá? Não tem A, B, C, D, nem 1, 2, 3, porque é só essa atividade, tá bom? Ó. Qual é o número? Qual é o número? Como é uma pergunta, é um ponto de interrogação. Aí vai pular uma linha. E aí vocês vão copiar o que a Pro vai colocar na lousa. Eu vou dar um exemplo, tá bom? E aí depois vocês vão entender direitinho, certo? Pula uma linha. E aí é o seguinte. Antes disso, deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer aqui umas linhas para vocês entenderem como tem que fazer. Ó, eu vou usar o
tamanho todo da minha linha para fazer uma barrinha, certo? E o quadradinho, que é o cubinho, fica menor. Não pode esquecer disso, tá bom? Só que não é esse daqui ainda. Qual é o número? Deixa aqui. Então, primeiro, vocês vão copiar, ó. Aqui no caso, é barrinha ou cubinho? Cubinho, então é unidade. Aí vocês vão contar quantos tem, esse aqui eu vou dar o exemplo, tá? Quantos tem e vão colocar o número. 1, 2, 3. Ou seja, eu tenho 3 unidades. Em cima, vocês vão colocar a letrinha U, certo? Aqui também. Conta e coloca o número na frente, tá? A Pro não vai colocar todos, não vai ficar muito extenso, né? Mesma coisa. Conta, ó, vocês estão vendo? Eu não estou pegando a linha toda para fazer os cubinhos, tá? Conta e coloca o número na frente. Deixa eu fazer mais uma linha aqui. Agora, eu vou... Peguei a linha toda, certo? Então, uma barrinha representa quanto mesmo? É só colocar o número na frente, certo? Ó, em vez da Pro já apagar, eu vou fazer aqui do lado e vocês vão fazendo embaixo do outro, tá bom? De preferência, pessoal, pulando linha, tá? Até para poder colocar depois a letrinha U ou a D, que agora vai ter, e não ficar tudo junto, misturado, tudo grudadinho, tá bom? Então, vocês vão fazendo embaixo. Ó. Esse daqui, eu também vou dar o exemplo, tá? Então, aqui eu tenho uma barrinha, que representa uma dezena, e duas unidades, que são 2 cubinhos, certo? Então, se eu tenho uma barrinha, eu vou colocar o número 1. Se eu tenho 2 unidades, eu vou colocar o número 2. Que número eu formei? 12, certo? Só que o número 2, ó, o 2 é unidade, não é? Então, eu vou colocar a letrinha U em cima do 2. E uma barrinha, ou o número 1, ele representa a dezena, que é uma dezena, que é 10, não é? Então, eu vou colocar o número D em cima do número 1, certo? E em todos vocês vão fazer isso. Nem que seja só unidade e quando tiver unidade e dezena. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Ó, a barrinha não esqueça, pega a linha toda. E o cubinho não. Certo?
Lembrando, aqui eu tenho, até agora eu tive uma dezena, uma barrinha. Aqui eu tenho 2 barrinhas. Então, eu vou ter que colocar o número 2. Aqui eu tenho uma unidade. Então, eu vou colocar o número 1. O número 1 é unidade. O número 2 tem 2 barrinhas, 2 dezenas. O número não, a letra D. Certo? Isso em todos, tá bom, pessoal? Aqui ficou mais curtinho porque a linha está mais curta. Bom, dá pause, pausa aí o vídeo, copia, que a Pro vai apagar e ainda tem mais alguns, tá? Então, pausa, apaga, agora a Pro termina. Quantos quadradinhos vocês vão fazer, né? Mas não esqueça, quem por um acaso tiver material ligado, é só fazer uma troca. Quando chegar no 10, troca por uma barrinha. E é mais uma dezena. E assim eu vou formando os números. Sabe por que tudo isso, pessoal? Para quando vocês aprenderem a fazer continha com unidade, dezena, saber direitinho, colocar número embaixo de número, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, porque mesmo que vocês saibam fazer a continha de cabeça, quando for montar ela, se não souber montar direitinho, não colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, vai somar tudo errado. Pode até a soma estar correta, mas não vai estar no lugar certo. Ou seja, vai somar número que não era para somar, ou subtrair número que não era para subtrair com aquele outro. E aí a conta dá errada. Certo? Vamos lá, continuando. Aqui é a mesma coisa. 2 barrinhas. Vou pular uma linha aqui, acho que fica mais fácil para vocês copiarem, né? Não esqueçam. Deixa eu dar esse exemplo aqui para vocês não esquecerem, tá bom? Aqui eu tenho 1, 2, 3. Tenho 3 barrinhas, ou seja, eu tenho 3 dezenas. Mas eu não tenho nenhuma unidade. Que número que eu vou formar? Se eu tenho 3 dezenas, 3 barrinhas, represento pelo número 3. Quando eu não tenho unidade nenhuma, qual é o número que representa nada? É o 0. Aí coloco o 0, certo? Então aqui é unidade e aqui é dezena, certo? Vamos lá, continuando. Só tem mais 3, tá? Aí, faz a mesma coisa, não esquece de colocar a letrinha U e a letrinha D em cima dos números, tá? Deixa bem espaçadinho para ficar mais fácil para contar. E só tem mais uma, tá? Vou colocar aqui desse lado.
Só esses daí, tá? Então, pausa o vídeo, copia. Eu sei que vai dar um pouquinho de trabalho, mas é só fazer com calma, com atenção. Não é nem um bicho de 7 cabeças, não. Tá bom? Pausa o vídeo. Vamos continuar aqui. Ou seja, já estamos terminando, né? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Lembrando, toda vez que eu tiver 10 cubinhos, eu tenho que trocar por uma barrinha. E assim eu vou aumentando. Uma barrinha, 10. Uma dezena, 2 barrinhas, 10 mais 10. 2 dezenas, tá? Então, para me representar em número, eu tenho que contar quantas barrinhas eu tenho. Tenho 2 barrinhas, número 2, ou seja, eu tenho 2 dezenas. Como eu tenho 10 aqui, tenho 20, certo? Não é difícil, mas é necessário que vocês aprendam. Não esqueçam, vou falar mais uma vez, de colocar a letrinha D de dezena quando for dezena e U em cima do número que representa a unidade, tá? Porque logo, logo a gente vai aprender a continha com dezena e unidade, certo? E se vocês não tiverem isso bem guardadinho na cabeça, aí sai uma salada. Por isso que alguns, quando fizeram umas continhas de menos, principalmente, que a Pro mandou, que eram números maiores, vamos supor, 13 menos 5. Aí colocou a continha em pé, mas não pode, não dá. Além de ter colocado no lugar errado a unidade, não estava embaixo da unidade, uma continha de menos sempre é o número de cima que tiro de baixo. E nesse caso, o que eu fiz, o número de baixo era maior que o de cima e não dá para tirar, né? Então, por isso que a gente tem que ir passo a passo, para vocês irem guardando direitinho como funciona, para depois, quando chegar na hora mesmo, que complicar mais um pouquinho, vocês já estarem com tudo certinho na cabeça. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Por hoje é só, tá bom? Vai dar um pouquinho de trabalho para desenhar, mas não é nada, é necessário, tá bom? Se nós estivéssemos na sala, a gente ia trabalhar com material dourado, ia ficar mais fácil, mas como eu falei, façam com a massinha, é a mesma coisa, tá? Façam os negocinhos compridinho, né? Os rolinhos compridinhos, umas bolinhas, representa da mesma forma. Certo? É que ali a Pro não pôde ficar tirando e pondo porque a massinha não gruda direito, né? Então ela fica caindo, tá? Mas era só para vocês verem que dá. Do jeito que eu fiz com material dourado, vocês podem fazer com a massinha, tá? E quem tiver por acaso material dourado, aproveita, tá bom? Quem não tem, usa a massinha, que dá para fazer do mesmo jeito. Ou, se não quiser, sabe como dá para fazer também? Com palito de churrasco e palito de dente. Palito de churrasco é grande, representa a dezena. Palito de dente ou palito de fósforo, quem tenha, né? Representa as unidades. Dá para fazer do mesmo jeito, tá? Ou com botão, pega alguma outra coisa comprida para representar a dezena, os botõezinhos representa a unidade. Gente, é só usar a imaginação. Tô dando algumas dicas, tá? Até o palito de churrasco é bem comprido, dá até para cortar ele no meio. E a outra metade dá para fazer como se fossem cubinhos, as unidades. E aquela outra que ficou a metade fica sendo a barrinha. Gente, tudo a gente dá jeito, tá bom? Mas eu lembrei da massinha, porque foi uma coisa que eu deixei lá para vocês levarem, né? E dá para fazer, certo? Então, vamos aproveitar aí treinando, tá bom? Beijo, até amanhã na nossa aula ao vivo, tá bom? Tchau, tchau. Façam com atenção, hein? Tá bom? Beijão.